Estamos aqui em mais um episódio do Asp Talks. Carolina, como eu costumo brincar, quando eu cheguei aqui no primeiro episódio, me disseram que eu não podia falar boa noite, não podia falar boa tarde, né? Porque o podcast é atemporal. Então eu dei uma invertida, lógico, para não ter erro. Falei bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite. E ainda pus uma a mais, porque eu gosto de correr meio que de madrugada, assim, umas 5 da manhã, e escuto podcast essa hora, então eu também mando um boa madrugada aí para a gente ter um pacote completo, atender a todos aí. Bom, estamos aqui hoje com Carolina Samson Talk. Ela é juíza federal, mestre, doutora, e vai falar aqui com a gente um pouquinho de judiciário e inteligência artificial. Tudo bem, Caroline? Tudo bem, Leonardo? Obrigada pelo convite. Agradeço também à ASP e cumprimento todos os ouvintes. Muito bem, eu vou começar. Nós tivemos o prazer de ter a palestra da Caroline lá no nosso encontro em Campos do Jordão, e teve uma frase lá que ficou bem marcada, que é assim: a IA escreve bem, mas não é fiel aos fatos, né? É isso mesmo, Caroline? Essa frase ficou bem divulgada, né, Exatamente. bem compartilhada. Na verdade, eu estava me referindo à inteligência artificial generativa, né, Uhum, que foi o objeto da palestra nesse evento da ASP de Campos do Jordão. E a inteligência artificial generativa, pela natureza dela, ela é treinada para gerar um conteúdo de texto ou de imagem ou de vídeo, no nosso caso do direito, né, o que importa é um conteúdo de texto, uhum, né, ela é treinada para gerar uma palavra depois da outra que formem um sentido coerente para nós humanos. Por isso que essas inteligências artificiais generativas são chamadas de grandes modelos de linguagem, uhum, porque elas são treinadas com bilhões de dados que estão disponíveis na internet, então elas são treinadas com informações de sites jurídicos e não jurídicos, jornais, blogs, todo e qualquer tipo de informação disponível na internet, e a partir dali ela aprende os padrões de linguagem e ela consegue replicar aqueles padrões de linguagem. uhum. Então ela começa a ver que céu e azul estão escritos próximos nos textos. Então ela sabe que num contexto céu e azul devem vir próximos. Amarelo e sol vêm escritos em geral também próximos nos textos. Ela vai aprendendo, como uma criança aprende, que o sol e amarelo devem vir próximos num texto. Então quando você pede para ela gerar algum conteúdo, ela vai gerar um conteúdo escrito que o sol é Amarelo. amarelo e o céu é azul, só que ela não sabe o que significa amarelo nem o que significa azul, ela não consegue entender o conteúdo disso. Da mesma forma como ela sabe que excelentíssimo senhor doutor juiz vem em sequência, um depois da outro, mas ela não sabe o que significa excelentíssimo nem senhor doutor juiz. Então ela tem um compromisso em trazer um texto bem escrito, bem Certo. redigido, portanto ela escreve muito bem, mas ela não tem compromisso com a verdade, com a ética, com a justiça, porque ela não sabe o conteúdo efetivamente do que ela está aprendendo, porque não é uma pessoa, né? É uma máquina que coloca uma palavra atrás da outra numa sequência que é coerentemente lógica para a É, gente. tem essa coerência seguindo o que a gente pensa, mas realmente o factual, né, que é o poucas vezes que a gente vê essas histórias de jurisprudência inventada, né, por exemplo, que eu acho que isso houve mais de um, eu ouvi falar algumas vezes, né? Que é a chamada alucinação da Alucinação. máquina. É. Esse termo alucinação, Leonardo, vem da psiquiatria mesmo. A psiquiatria tem o termo de alucinação para falar das doenças, né, em que, em alguns casos, o paciente alucina, ele acredita que é verdade, algo que não é verdade, então ele acredita que tem alguém perseguindo ele, quando na verdade não tem. E esse termo foi copiado para utilizar na inteligência artificial, então a linguagem técnica hoje da inteligência artificial fala em alucinação mesmo, Alucinação. não é É. algo informal, eles falam em textos científicos sobre isso, para dizer exatamente a mesma situação como se fosse da psiquiatria. A inteligência artificial gera um conteúdo que ela dá aparência de verdade, mas na verdade não é verdade, é um conteúdo enganoso, é um conteúdo errado, como esse caso que você citou da jurisprudência. Se você pede algo para a máquina e procure jurisprudência sobre contratos bancários e ela não encontra, ou então ela encontra algumas coisas, mas não encontra muitas coisas, por exemplo, ela tende a inventar
porque ela tem que te dar uma resposta. Ela Vai foi dar um jeito. Vai dar um jeito, Vai dar exatamente. um Ela foi jeito. treinada para cumprir o que está sendo pedido. Ela vai entregar o que está sendo pedido. Se é certo ou se é errado, ela não vai conseguir fazer essa medição, que é a chamada alucinação. Alucinação. E acontece muito com jurisprudência que esses casos que inclusive que você falou, mais de um que já teve, né, diversos tribunais já vêm noticiando petições iniciais em que foram identificadas julgados que foram criados pela inteligência artificial e também decisão judicial em que erroneamente foi citado um julgado para ratificar algum fundamento daquela sentença e quando foi se verificar não é o julgado real. Real. Só que é tão engraçado que a máquina cria o link às vezes para o julgado. Você vai ver lá, ela faz um link falso, você clica não te leva a lugar nenhum. Nossa, Mas se até você isso. não conferir, né, você vai falar, bom, tem até link aqui, deve ser verdade isso. Você acaba copiando e colando para o seu caso. Esse que é o perigo, porque como ela escreve muito bem, ela até na jurisprudência ela inventa muito bem. Então a gente acaba sendo enganado. Nossa, essa criação do link é interessantíssima aí, né? Põe um link para lugar nenhum, que é para dar toda a aparência de realidade, né? De veracidade, vamos falar assim, É né? muito engraçado. Quando eu pesquiso, eu já testei mais de uma vez pesquisar jurisprudência nessas IAs generativas, que é, por exemplo, o ChatGPT, Claude, Gemini, vários desses. Como regra, vem um resultado alucinado, vem alguma coisa inventada. É É a regra impressionante. mesmo. Eu acho, na maioria das Caramba. vezes que eu procurei, veio um resultado. Às vezes eles colocam o resultado vinha entre aspas de uma frase, como se tivesse uma frase sendo extraída de algum julgado. Aí você vai lá no RESP que ela está falando, no recurso especial que ela citou, de onde ela extraiu aquelas aspas, e você não acha aquele trecho. Ela realmente inventou e ainda colocou entre aspas o que está em tese deveria estar no julgado e não está. Então, tanto que quem estuda geralmente esse tema não recomenda fazer pesquisa de jurisprudência. Jurisprudência. Vai num site desses de pesquisa que já tem vários, É né? claro, Que você não vai claro. ter erro. Hoje você tem, a gente aqui mesmo tem ferramenta que a inteligência artificial fazendo busca na base de jurisprudência aqui interna, né? Não, né? Não esse aberto, Exatamente, né? porque a inteligência artificial generativa é boa para extrair informações de um conjunto de dados. Então, se você pede para ela uma informação restrita a um conjunto de dados, que não seja pesquisa, ela não é boa para fazer pesquisas. Hum, Nem pesquisa acadêmica, por exemplo, porque ela tende a inventar quando ela não sabe. Ela é boa para fazer uma análise específica de um conjunto específico de dados. Então, por exemplo, você sobe a sua petição inicial para o ChatGPT, faz o upload da petição inicial do ChatGPT e você coloca assim: me dê os pontos principais em forma de tópicos dessa petição inicial e contraponha eles aos pontos principais da contestação. tá. Ela vai fazer uma tabela super didática com os pontos da inicial e da contestação que ajudam muito. Tem muitos já colega, né, advogado em geral, juristas em geral, utilizando para finalidades como essa. Mas aí não vai ter como ela alucinar, porque ela está restrita ali à petição Ali aquele inicial e à ponto. É, contestação. aquela base que já está ali estabelecida. Isso é interessante você colocar essa aplicação, porque eu até ia fazer uma pergunta, principalmente relacionada à aplicação no judiciário, né? Porque fica às vezes um pouco a sensação, né, se escuta muito, estamos trazendo eficiência, como se fosse algo para ajudar a limpar um problema que a gente tem, que é esse número exorbitante de casos, a massificação, né? Parece que estamos criando uma ferramenta que vai ajudar a limpar essa base, né? Mas na verdade a gente tem um problema, né? Porque na ponta de autor também a turma tem a inteligência artificial e também pode produzir iniciais em massa. Então, às vezes fica para mim, quando se fala só nesse ponto de estamos criando a inteligência artificial para diminuir o acervo, eu sempre fico na dúvida, não será? Nós não estamos, na verdade, criando só uma arma para brigar com essa outra, e nós vamos ter agora, sei lá, 80 milhões de processos sendo resolvido entre inteligências artificiais. Quando você agora me trouxe o outro lado, que eu achei que aí começo a pensar de um jeito um pouco mais sofisticado, que é falar, não, temos causas complexas, etc. É um jeito do julgador organizar o pensamento para dar uma sentença. Mas eu queria até que você talvez tangenciasse um pouco esse ponto do volume, porque outro dia, até numa entrevista aqui com alguém que foi um advogado até que
começou nesse mercado de massa lá atrás e foi evoluindo e hoje tem empresas de tecnologia e tudo mais, e a gente estava justamente debatendo isso. Se a gente não está indo para um caminho que, em vez de mexer na base para reduzir o processo, na verdade a gente está só aumentando o nosso arsenal para brigar, mas aqui também aumentou o arsenal e vamos deixar eles brigarem entre si aí, né? Vai fi é muito engraçado essa porque quando você fala assim, vai ter inteligência artificial dentro do judiciário, inteligência artificial na parte do autor, um brigando com o outro, me vem a ideia, a imagem da ideia do juiz robô e do advogado É robô, isso, é né. Eu isso. fico pensando assim, um judiciário eletrônico, um Ele sistema de é, justiça é, eletrônico, robô de um lado e robô do outro. exatamente. Porque, na verdade, quando falam assim: "Ah, os juízes vão utilizar cada vez mais a inteligência artificial e vão ser substituídos pelos robôs. A gente vai ter um judiciário do futuro que é feito por robôs e não por juízes". Eu fico pensando, gente, atualmente nós já somos juízes robôs, porque a quantidade de sentenças e decisões que a gente tem que fazer continuamente todos os dias é equivalente a uma máquina. Os números do CNJ em números, que acabou de publicar agora recentemente, todo ano o CNJ publica um relatório chamado CNJ em números. Justiça em Números, aliás, que é publicado pelo CNJ, que traz uma métrica do judiciário, a quantidade de sentenças produzidas, decisões, as varas, o tipo de justiça que é mais produtiva, etc., a quantidade de processos baixados por ano, etc. E aí a gente comprovou mais uma vez que o judiciário brasileiro, em mais um ano, dentre os países que são estudados, é o mais produtivo do mundo em número de decisões judiciais e sentenças. E apesar disso, não conseguimos diminuir a morosidade. Então, estamos É. fazendo alguma coisa A que não. porta de entrada continua muito ampla. É, Exatamente, a gente apesar do trabalho ser contínuo, você não vê o servidor parado na vara, você vai nas varas, você não vê a pessoa fazendo uma coisa que não seja no processo lá exato. trabalhando, isso eu posso, assim, te atestar, Leonardo, os servidores são trabalhadores, eles não ficam à toa fazendo outras coisas no horário de trabalho que não seja os processos, mas é que é um volume realmente avassalador. Então eu queria hoje deixar de ser robô como eu sou atualmente, só trabalho com números, números, números e poder ser juíza com calma, pensar, refletir com calma, ter, por exemplo, uma semana para decidir um processo complexo, coisa que a gente não tem hoje. Você tem que decidir um processo complexo num ritmo muito mais acelerado do que deveria Claro. ser decidido, porque senão você vai deixar o acervo vai explodir de processos, né? A gente tem É, que fazer tudo com um equilíbrio, dar tempo dedicar tempo àquele complexo, mas nunca é o tempo necessário que deveria ser, porque a gente tem que sim. fazer mais rápido. Então, qual é a ideia de utilizar a inteligência artificial no judiciário? Liberar o juiz para utilizar o conhecimento dele indispensável para aqueles processos e para aquelas partes do processo que merecem realmente a atuação jurisdicional. A gente tem muita coisa que é repetitiva nos processos, Exato. muitas coisas que é como se fosse realmente um processo formulário. O autor só muda o nome da parte em uma ou outra data e o judiciário faz a mesma coisa na sentença. Se a gente pudesse ter uma sentença que fosse produzida pela inteligência artificial com base em alguns elementos indispensáveis ali que já são réplica padronizados e iria para o juiz fazer, obviamente, aquela conferência, para aqueles processos que são muito padronizados, isso ajudaria bastante e o juiz conseguiria se dedicar àqueles processos que são mais complexos, que ficam parados, né? Exato. Que acabam demorando muito mais tempo para julgar. E a porta de entrada dos advogados, eu acho que é natural que eles utilizem a inteligência artificial e que aumente o volume, porque se vai ser mais fácil O processar, processar é né? isso. Porque quando você fala do juiz robô e da massificação, eu até lembro, você vê que isso é como isso já se iniciou lá atrás. Eu sempre lembro de uma história, isso faz mais de 20 anos, um processo de plano econômico no Juizado Especial Civil. Eu estava lá, eu mesmo cheguei, tinha inicial, o juiz falou assim: olha, doutor, o senhor tem o seu modelo de inicial, você tem o seu modelo inicial e eu tenho o meu modelo de sentença. Basicamente, assim, era um processo idêntico, repetitivo. Só que antes a gente tinha a primeira barreira, que era o papel, né? Você não conseguia fazer 1 milhão de processos, assim, vamos dizer. 1 milhão É, é demais. Depois veio o processo eletrônico, que já tira o papel e já facilita mais ainda a massificação. E agora você tem a máquina, né? é. Produzindo a inicial. E por isso que fica me parecendo isso. A gente está, de alguma maneira, ao invés de pensar, de ver que esse sistema é disfuncional, né, e tentar atuar na raiz para justamente não existir essa massificação, porque se os processos são tão repetitivos e simples, eles não deveriam existir. A gente tinha que ter uma barreira de entrada para algo que é tão repetitivo.
se fosse regulatório, né? Mata em agência regulatória, mata em conciliação necessária, em, não sei, né? Na execução fiscal, você é juíza federal, que é, poxa, é uma disfuncionalidade sem tamanho, desjudicializar grande parte dos atos. Para a gente não, né? Porque hoje parece isso, nós ficamos não estamos conseguindo mexer na estrutura, então é isso, vamos acirrar. Corrida armamentista aqui, vamos todo mundo afiando, e vamos lá, daqui a pouco a gente tem um estoque de 80, 90 milhões e o juiz continua sem poder se dedicar efetivamente ao que precisa, né? A gente teve assim, para tentar contornar ou dar uma melhor solução, né, para esse problema, um uso da inteligência artificial no judiciário já há alguns anos. Uhum. Como essa ideia de inteligência artificial generativa, que é o ChatGPT, Claudio Gemini, que é a que gera um conteúdo, então ela gera um texto, por exemplo, ou então gera uma música ou gera uma imagem, mas para a gente aqui, para o que Que é interessa um do texto, judiciário, claro. gera um texto, é uma ideia recente, ela vem para o mundo todo de forma muito popular a partir de novembro de 2022, Uhum. que foi quando o ChatGPT lançou uma plataforma que qualquer um pode utilizar. Você bota no Google, ChatGPT, aparece lá o campo, que como posso te ajudar hoje? É. Aí você digita qualquer coisa, faça um plano de dieta para quem quer emagrecer e tem 60 quilos. Qualquer coisa você pode perguntar, da mesma forma como você utiliza para o judiciário, Claro, né? lógico. Então, e para o sistema de justiça, mas isso foi mais recentemente. Então, de 2023 em diante, a gente tem diversos tribunais desenvolvendo suas plataformas que permitem o uso de inteligência artificial generativa, específico para gerar conteúdo, auxiliar em decisões e auxiliar em sentenças. Mas já há alguns anos, pelo menos há uns 10 anos, a gente já tem vários sistemas de inteligência artificial que não é a chamada generativa, porque não geram conteúdo, elas são mais específicas, não é qualquer pessoa que pode utilizar, é a pessoa que está qualificada para utilizar aquela ferramenta, ela consegue utilizar. Uhum. Então, por exemplo, a maioria dessas ferramentas, né, são cerca de 100 sistemas de inteligência artificial não generativa que já existem no judiciário. Já existiam antes e continuam existindo, estão convivendo com essas generativas. O que a maior parte desses 100 sistemas fazem? Agrupam processos, classificam processos conforme o Sim. tema, auxiliam a fazer triagem de processos. O STJ tem um chamado Atos, que consegue agrupar os processos conforme o tema. Então, isso aqui é fiéis. Isso aqui é problema com PIS/COFINS e vai dividindo. Parece simples, né? Por que isso ajuda se o servidor poderia fazer isso rapidamente? Mas é mais tempo que o servidor Claro. gastaria e num universo de 75 a 80 milhões de Não, processos, qualquer coisa que faça triagem, agrupamento, classificação facilita. Então, a nossa jurisprudência, a nossa inteligência artificial não vinha sendo utilizada para criar nada. Ela era muito assim processual, bem sim. objetiva, tanto que a gente não tem nenhuma notícia de discriminação algorítmica, que é um problema que alguns países têm, ou seja, decisões judiciais que incorreram em discriminação em razão da raça, da cor, da etnia, do gênero, né? Não Uhum. temos nenhum caso desse. Se tivesse, já teria sido Sim, noticiado. não tem Se nada. não foi E nunca noticiado, eu apareceu. estou contando que não tem, Claro. né? Porque não apareceu. Porque os sistemas eram bastante processuais, bastante objetivos. Por exemplo, no STF tem o sistema Vitor, É o Vitor, né? que é mais conhecido, né, que auxilia a verificar se existe ou não repercussão geral nos recursos extraordinários. Ele participa da parte da admissibilidade, mas também ele faz uma coisa bem objetiva, ele verifica se o conteúdo do processo que o advogado levou até o STF se encaixa ou não em um dos temas de repercussão geral que ele foi treinado. São Uhum. mais de 1000 temas de repercussão geral, Já ele foi são. treinado para uns 50. Uhum. Aí ele faz como se fosse assim, compara, né, os temas com o processo, mas também bastante objetivo. A preocupação aumenta, eu entendo a razão da preocupação, agora mais recentemente com o uso da inteligência artificial generativa, porque qual é o medo que a advocacia, as partes, né, os professores acadêmicos também têm muito essa preocupação de atual, é transferir a jurisdição para uma máquina, ou seja, deixar a máquina fazer o papel que é do juiz, deixar a máquina decidir. E essa é uma preocupação muito relevante e que, de fato, isso não pode Exato. acontecer, né? A preocupação que eles temem não pode se tornar real, não pode acontecer, porque senão, de fato, a gente não existe judiciário, ninguém quer ser julgado por uma máquina, né? Não tem Outro dia teve legitimidade. um colega que teve experiência também em órgãos, mais em várias áreas assim do direito e também áreas do setor público, e ele estava dizendo que ele via que ele via um futuro, que o receio que ele passava a ter não era o uso como ferramenta, é o uso obrigatório.
e que isso viria a amarrar o próprio juiz, vamos dizer assim. Como se fosse, mal comparando, é isso, você tem os precedentes de vinculativos e vamos dizer, você tem um uso vinculativo da IA e o juiz, na verdade, passar a ter a seu poder decisório travado pela obrigatoriedade de usar a máquina. Ele está expandindo, mas fazendo uma análise para o futuro, né? Assim, de se começa a se determinar certas obrigatoriedades, né? São desafios, né, que nós temos que prestar atenção, né? É um alerta que a gente, de fato, tem que considerar. Não pode desconsiderar e achar que não tem que ter nenhum tipo de controle para usar a inteligência artificial. Eu sou favorável a ter, sim, um controle, a ter um monitoramento, a fazer uma verificação, né, como o Conselho Nacional de Justiça vem fazendo, né, vem regulando o uso da inteligência artificial, para a gente qualificar magistrados e servidores para utilizarem da melhor forma possível, que é o quê? Melhorar a prestação jurisdicional e não delegar isso para a máquina. Exato. Então, como que é o regulamento hoje do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, para o uso da inteligência artificial? A partir de março de 2025, desse ano, foi expedida a Resolução 615, que regulamenta o uso da inteligência artificial como um todo, inclusive da inteligência artificial generativa. Uhum. Porque, como eu te falei, existem vários sistemas de IA, nem todos são generativa. Sim. Os outros continuam funcionando. A preocupação maior tem sido com a generativa para não delegar o poder para a máquina. Então, o que o CNJ falou e que é o que os tribunais já vêm fazendo, pelo menos até onde eu sei. Nunca fazer com que a tomada de decisão seja feita pela máquina, Sim. né? Então, existe essa limitação. Então, a maior parte desses sistemas de inteligência artificial generativa, eles vêm sendo utilizados para fazer, por exemplo, o sumário de um processo, a síntese daquele processo, síntese da inicial da contestação, da O réplica. relatório ia ser excelente, O né? relatório Fazedor ele de já vem relatório, né? fazendo, o relatório vem fazendo bastante. Ah. Eu sei que às vezes as partes se preocupam, assim, eu já ouvi muito advogado falando, sim, mas pode ser que na hora de fazer o relatório ela perca algum dado essencial que esteja lá na réplica que deveria constar e não constou. É uma preocupação relevante, com certeza, mas eu sempre falo para ele, olha, é melhor nesse caso que a gente tenha um relatório que não seja perfeito, mas que você consiga dar andamento àquele processo, porque de toda forma, o que é essencial daquela réplica, o juiz vai ter que passar os olhos, porque ele vai ter que conferir o relatório. O relatório mesmo, vamos pensar em épocas de processo digital, o juiz, ou mais ainda, acho que o relatório tem até mais importância quando a gente fala em tribunal, né? Porque antigamente você tinha o relatório tinha que, de certa maneira, embasar a vista dos outros dois desembargadores, mas hoje o processo eletrônico, né? Então, Pois é. podia até se relativizar, né? Pois é. Eu É. acho também que para fazer relatório de processo, para fazer a síntese de processo, eu não vejo problema no uso da inteligência artificial generativa também. É, Eu sou a favor da utilização. Primeiro porque ganha muito tempo, claro. perde-se muito tempo fazendo o relatório, tempo que você poderia utilizar para fazer a fundamentação, né, de Sem forma dúvida. mais com mais calma. E além disso, eventuais erros podem ser corrigidos ali. O juiz vai acabar folheando o processo para verificar se o relatório está certo ou não, então ele vai acabar pegando. A gente está acostumado, né, a ver, já bate o olho e já vê logo quem Claro. trabalha na advocacia, na magistratura, já vê logo o que é importante daquela síntese, daquele Exato. relatório, vê os pedidos rapidinho na réplica, né, o que está sendo Claro. pedido de provas. Então, eu acho que não vejo com preocupação o fato da máquina fazer o relatório, desde que, obviamente, seja revisto pelo magistrado, é a chamada claro. supervisão humana. E o que a gente tem visto na prática, na verdade, é que a inteligência artificial é um assessor do assessor. Então, em vez do assessor isso, fazer o relatório, a máquina prepararia o relatório, o assessor vai conferir aquele relatório e o juiz vai conferir o relatório que o assessor humano dele já conferiu. Então, a gente cria, né, uma supervisão humana É dupla. dupla ainda, né? Exatamente. Eu não vejo preocupação nisso. Eu sei que existe uma preocupação acadêmicos, em especial, nesse ponto, que são contra o uso da inteligência artificial, inclusive para relatório, mas eu não vejo preocupação para fins de relatório. O que eu acho preocupante é, por exemplo, você determinar que a máquina decida alguma coisa. Então, imagina que eu subo um processo inteiro para o ChatGPT, faço o chamado upload, né, para o ChatGPT e coloco lá, com base em todos os documentos acima, elabore uma sentença que tenha relatório, fundamentação, dispositivo, pela procedência
procedência ou pela improcedência. Isso seria um péssimo prompt, né? Um péssimo Uhum. comando para a Claro. máquina. Primeiro que vai sair uma estrutura horrorosa que não é uma estrutura de sentença. E segundo que você está determinando que a máquina decida. Ela que vai decidir pela Sem procedência ou não. dúvida. Isso, claro, é absolutamente vedado. A resolução do CNJ não admite que você transfira para a máquina essa possibilidade. O que a resolução admite? Que você utilize para síntese de processos, para fazer relatório, para analisar, por exemplo, depoimentos de testemunha, não para dizer se a testemunha está falando a verdade ou não, porque isso é uma parte subjetiva Claro, que a máquina totalmente. não consegue avaliar, É. né? Exige realmente uma Não, que isso capacidade até, né, humana. até quando a gente entra até no debate de ter testemunho via videoconferência ou não, né, a importância dependendo da área, né, que imagina então essa leitura, né, se a gente Exato. discute até a videoconferência, imagina aqui, né. Exatamente, não tem como você deixar que a máquina analise, Claro. essas questões subjetivas de um depoimento de testemunha. Mas você poderia, por exemplo, pedir, com base na transcrição de um depoimento da testemunha, que ela compare com os pontos da inicial e verifique se ela tem algum ponto que ratifica a É, inicial ou contradições, ou né. contradições. O Até na você fazer como se fosse um cross examination ali entre eles exatamente. pela com a máquina fazendo, A né. máquina é muito boa para fazer essas comparações, É, Leonardo, como você falou, é, como se fosse um cross-examination mesmo. Ela é boa para comparar um é, depoimento do autor, o depoimento do réu, por exemplo, verificar pontos contraditórios, que contraditórios. aí o próprio julgador vai se atentar para aquela contradição e não vai ter como a máquina inventar nada Exato. ali. Para isso, por exemplo, não me parece que tenha nenhuma proibição do CNJ. Agora, outras questões, como qualquer tipo de análise subjetiva, não é possível utilizar a inteligência artificial e nem delegar para a máquina a decisão de procedência ou improcedência. O que eu acho que pode ser utilizado, por exemplo, que alguns tribunais já vêm desenvolvendo. Você coloca para a máquina julgar procedente aquele pedido específico com base nesta fundamentação. Escreve lá algumas linhas sobre a fundamentação. E a máquina desenvolve aquilo. Então, ela vai estar só redigindo o que você já colocou A ali. estrutura toda, Uma é. estrutura toda, entendeu? É como se você estivesse falando com o seu assessor. Uhum. Os assessores vêm perguntar: "Doutora, como é que é esse processo aqui?". Aí a gente fala: "Olha, esse pedido aqui, redige, por favor, essa parte pela procedência, com base nesse fundamento e nesse fundamento". O assessor vai redigir Essa nos momentos em que o juiz não puder redigir. E aí a gente faria isso com a máquina. Isso também não me parece que haja vedação do CNJ, porque a gente está controlando, mantendo sobre as mãos do magistrado o controle daquela decisão. Ela está só redigindo. E como a gente começou falando, a máquina é boa para redigir. redigir, Ela exato. escreve bem, E você né. vai lá e faz sua revisão, adequa, coloca você a jurisprudência, É, né. exatamente. Não pode cair nessa É, armadilha. você sabe o que é interessante acho que foi o último livro do Daniel Kahneman que ele faz com colaboração, eu não lembro agora os demais com quem ele escreve, chama Ruído. Eu sei Você como. chegou a ler esse É livro? ótimo. Ele ali, né, justamente pega quando fala das decisões humanas, né, e ele desenvolveu os vieses, toda a teoria relacionada aos vieses, né, e aqui ele vai além, a variação dentro do viés, que é o ruído. E aí ele cita exemplos decisórios nos mais variados campos e pega o judiciário, né. E aí ele pega especificamente para fazer a análise 2 decisões, no judiciário americano, obviamente, mas 2 decisões específicas que ele fala ali não a subjetividade só piora, que seria os casos de dar fixar fiança, dar ou não fiança e o valor, e liberdade condicional. Mas ó, se você pensar, são praticamente os fundamentos são parecidos, né? Você vai ter lá ou é primariedade, bom comportamento, etc., grau de risco, é muito parecido, só estão em pontas opostas do processo. E lá ele fala, olha, se seguisse a máquina ia ser muito melhor, viu? Ele pôs os dados e ele fala é que o ser humano sempre acha que ele precisaria olhar que aquele caso pode ser diferente, que ele precisa Uhum. dar uma olhadinha, tal, tal. Então ele faz essa ponderação, mas como você bem falou, esse é um caso que se viu muito problema de preconceito aí algorítmico, né? De Discriminação. discriminação algorítmica. Esse tipo de decisão foram as que a gente mais viu por aí ter problema, né?
É engraçado esse caso que você trouxe do Kahneman, né? Do Daniel Kahneman, porque ele fala do Kahneman, né? Kahneman. Que ele fala o seguinte: olha, a inteligência artificial é a prova de ruído. Então, o que ele chama de ruído, como você falou, seriam vieses do comportamento humano que acabam influenciando de alguma forma a decisão judicial. Então, nesses exemplos que você citou, E ele ele, até tira um sarro, né? Dor de barriga do juiz, tá com fome, o time é. perdeu, brigou com a mulher, Ele assim, fala né? exatamente isso, o time perdeu. Quando É, eu li também, eu falei, gente, eu até me falei, será que isso influencia mesmo? é, Porque ele diz, o jogador, quando vai decidir algum caso, se o time dele perdeu na noite anterior, ou se de fato ele está com um filho com um problema, se ele está preocupado com alguma coisa, ele vai decidir de forma diferente, diferente. É, conforme o humor, o acontecimento daquele dia. E uma máquina não passaria por isso. A máquina decidiria sempre de uma forma padronizada, porque ela não está sujeita a ruídos, uhum. né? Essas Não dorme diferenças. mal, né? Não tem É, não fome. tem família, não tem fome, não tem time de futebol. Aí ele fala, a inteligência artificial como máquina é a prova de ruído e pode ser que ela ajude a trazer julgamentos mais padronizados para o judiciário, que no Brasil e no mundo tem, de fato, julgamentos muito divergentes, Sem dúvida. que é o que a pessoa fala, cada juiz uma sentença, né? Exatamente. Não deveria ser assim, mas a gente sabe que na prática existe uma multiplicidade de interpretações, né? Às vezes, do mesmo artigo, e aí acaba gerando decisões que são divergentes e não deveriam ser, né? Exatamente. Então, pode ser que em alguns casos a inteligência artificial possa trazer algum pouco de padronização, É. mas acho que seriam para aqueles casos mais simples, talvez, né, que a gente consiga aplicar alguma coisa de inteligência artificial. Para esses casos mais complexos, como, por exemplo, improbidade, Pois é. ação civil pública, é mais difícil que a inteligência artificial consiga ajudar, porque ajudar no mérito desses casos é muito difícil. São questões muito Muito fáticas fáticas. e a gente já É. sabe que a inteligência artificial, para analisar fatos, não vai ser, né? São muito subjetivos, não vai dar certo. Mas o que pode utilizar, que eu já vejo também em tribunais utilizando, são sistemas de inteligência artificial gerativa para fazer o relatório de processos de improbidade ou de Não, processos processos. penais. Imagina, lembra os casos da Lava Jato, ou mesmo os casos do Supremo, que a gente tem hoje, um relatório com 100 páginas. Olha o tempo que se economiza, né? O STF, inclusive, tem um sistema de inteligência artificial generativa chamada Maria, que já está sendo utilizado para gerar relatórios. Relatórios. Já está sendo utilizado para gerar relatórios. Então, se o STF já utiliza, a gente já tem uma porta aberta, pelo menos, para os demais tribunais seguirem, né, nessa Claro. linha, pelo menos, para fins de relatório. O meu tribunal. Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que é Rio de Janeiro e Espírito Santo, desenvolveu um sistema de inteligência artificial chamado Apoia, que eu mencionei nesse congresso que teve da ASP, e ele está cadastrado na PDPJ, que é a plataforma digital do Poder Judiciário, ou seja, está cadastrado no CNJ. Uhum. O que significa isso? Que qualquer juiz ou servidor do Brasil inteiro pode utilizar o sistema que o meu tribunal desenvolveu, esse sistema de inteligência artificial generativa. A gente tem hoje mais de 10 mil usuários da Apoia, desse sistema de inteligência artificial generativa, dessa plataforma. De norte a sul do país, nós temos usuários lá que a gente consegue monitorar pelo CPF e pelo número do processo, a gente consegue verificar se aquele CPF utilizou inteligência artificial e se naquele processo alguém pediu alguma coisa para ser feita com inteligência artificial. Pediram para fazer um relatório aqui, pediram para fazer uma síntese aqui. A gente consegue monitorar e para ir controlando, né, para fazer um uso regulado da inteligência artificial. Nós temos usuários no Rio Grande do Sul, no Acre, no país inteiro, e em especial no meu tribunal. E ela tem tido exatamente esse objetivo, que é fazer síntese de processo, relatório, e, em alguns casos, ela consegue desenvolver a fundamentação conforme a orientação do magistrado. Esse pedido é improcedente por esse motivo. A máquina desenvolve aquela fundamentação. A gente acredita que, assim, como eu tinha te falado, mantém o controle nas mãos do magistrado. Exatamente, é. Mas outro dia, até naquela hora que eu esqueci de contar, relembrei agora, nessa questão do que eu comentei, da briga do uma IA contra a outra. Teve um escritório de advocacia aqui grande, bem conhecido, que desenvolveu um mecanismo interno de IA e trabalha especificamente analisando a admissibilidade de recurso especial. E falou, depois que eles ajeitaram a máquina e começaram a implementar, diz que a admissibilidade subiu 20%. Então estão deixando as IAs, uma IA despachando com a outra, e aí está se entendendo melhor, Está se entendendo né? melhor. E o que é engraçado também, agora, Renato, que você falou, que eu lembrei, como é uma IA despachando com a outra, elas têm que falar a mesma língua, né? Exatamente. Então, um advogado me perguntou assim uma vez, já que a minha peça vai
vai ser resumida, vai ter um relatório ou um resumo, por exemplo, pela inteligência artificial, como que eu faço para a inteligência artificial ler melhor a minha peça? isso. E aí eu até falei para ele, olha, quando a gente coloca muitas imagens na peça, a inteligência artificial, como regra, ela não lê imagens. Se eu coloco no meio da minha petição inicial um print de alguma coisa, aquele print normalmente não é lido pelo chat Ah, GPT, digamos assim, né? Ele não entendi. vai conseguir ser lido pela inteligência artificial. Tá. Então, até falei para ele, é bom que você coloque uma descrição para cada uma das imagens que você colocou. A gente adora ver imagem, né? Eu Sim, acho ótimo. facilita, né? Facilita, que aí eu já vou lá consultar o anexo do processo procurando aquela imagem que eu já vi que existe, que o advogado botou ali no meio da petição inicial. Eu não fico perdida tentando achar aquela imagem. Só que para a máquina, aquela imagem não vai ser Não é lida. compreendida. Então é bom Entendi. colocar a descrição, né, É. embaixo daquela Então imagem. você tá me falando isso, eu tinha um colega, faz tempo isso, quando começou esse negócio de falar que já tinha, que o STJ tinha a inteligência artificial, ele falava o seguinte, ele falava, ao invés de botar a petição eletrônica no arquivo eletrônico, ele fazia questão de escrever, de imprimir, assinar, digitalizar e botar lá dentro, que ele falava que ficava mais elegível para IA não ler. Aí Ele sim. falava isso, porque era para É uma evitar a tática. leitura. É uma Era tática. justamente para evitar que a IA conseguisse ler, e aí o ARESP dele, ou o RESP, ia ter que ir para um Não, humano ver. nesse caso ele tá certo, porque não vai conseguir ler O mesmo. cara, então ele sabia mesmo, ele estava certo. Ele no que foi falava. visionário, nesse caso tá Eu certo. achava que era uma invencionice dele, ele estava certo. Não vai conseguir ler mesmo. Ele escapou, Mas é né? interessante, mas isso que você coloca é uma tremenda de uma realidade que não é uma dica, mas é uma realidade. É uma mesmo, realidade. porque você não colocar. Porque nós, vamos dizer, a ideia das imagens, a gente passou a colocar justamente para facilitar a vida do juiz, né? Eu lembro que começou muito isso em memoriais, né? Para a gente, essa parte de visual law, etc., né? A gente enche de fazer isso para tentar facilitar. Mas você vai ter uma dificuldade com a máquina, né? Coloca a descrição, vai facilitar bastante. Aí a máquina e o humano vai entender. Agora, como você falou, é uma realidade. Eu acho que não tem como dizer, o próprio CNJ não teria como dizer, está proibido o uso de inteligência artificial generativa no judiciário. Não tem como. Eu acho que não tem como, sinceramente, porque isso vai facilitar a vida do juiz ou do magistrado, do servidor, e as pessoas querem que o serviço público funcione sem auxílio de tecnologia. Eu não acho que seja esse o motivo, mas porque não tem como mesmo a gente conseguir barrar o uso da tecnologia. É uma coisa inevitável. Vem de forma avassaladora. O seu filho provavelmente utiliza ChatGPT, da mesma forma como, se você ensinar para os seus pais, eles vão utilizar também ChatGPT e outros, né? Quaisquer outras ideias generativas. A tecnologia, ela não espera pelo direito, ela avança. Então, se a gente vai se adaptar ou não, ela vai avançar. É por isso que, se a gente não se qualificar, a gente vai ser atropelado por ela. E nesses mega gargalos, assim, que a gente falou meio por cima, mas não sei cravar estatisticamente, mas quando a gente fala execução fiscal, que aí você não tem nem análise de mérito quase, né? Eu não vou, quem sou eu aqui, eu não vou ter estatística nem do quanto que representam do estoque da Justiça Federal as execuções fiscais, e nem dentro disso quantos que tem embargos ou execução, que aí sim você poderia ter até uma cognição, mas tem umas que não tem nem embargos, né? Então você está falando de atos meramente sequenciais visando expropriar bens. Poxa, se a gente unisse o uso da inteligência artificial com uma desjudicialização de atos, ia limpar um bom estoque de processo aí, né? O CNJ está com vários atos normativos para tentar diminuir a quantidade de execução fiscal que tem em andamento. Recentemente, eles publicaram diversos atos autorizando os juízes a extinguirem a execução fiscal abaixo de determinado valor, e teve uma boa extinção da quantidade de execuções fiscais, que é o nosso maior acervo hoje, Exato, né? Dentre esses 75 milhões de processos que existem no judiciário, a maior parte é de execução fiscal. Os 3 entes, né? E a execução fiscal é boa de trabalhar com inteligência artificial, porque os processos são muito repetitivos. Exato. Então, é uma CDA, uma certidão de dívida ativa, que tem sempre lá o nome do contribuinte, o valor, quem é que está executando. São muito padronizados, a máquina consegue aprender
aquelas CDAs, o conteúdo daquilo com mais facilidade, porque é tudo muito parecido. Sim. Você treina a máquina com mais facilidade. Por incrível que pareça, a gente tem poucos sistemas de inteligência artificial treinados para execução Mas eu fiscal. fico, Mas seria excelente né, eu se a gente fico tivesse pensando aqui mais. até no município. Porque quando você ainda vai para o federal, né, para o estadual, você tem um imposto e você vai. A parte de buscar bens, tem bens 1000 aí que você precisa ir atrás. No município, o grosso é IPTU. Se você tiver um mínimo de. Às vezes você tem pessoas que não pagam imposto anos a fio e tem 10 execuções fiscais andando em separado, não unifica, não faz. Era botar É. um IA para gerir isso aí, você sabe que você já tem um mesmo bem para levar à asta pública, né? É, isso, assim, para mim, esses casos teria. E esse acho que não tem ninguém nem que levanta a voz para colocar qualquer óbice, né? Até porque esses casos, normalmente, por exemplo, de tributo, né? Imagina um IPTU. Não são dados pessoais que são ali expostos, que vai Exato, expor a são pessoa por públicos, algum né? motivo. São públicos, é um valor numérico de É, um tributo que a pessoa não pagou. Né? A preocupação que, em geral, é muito levantada é de proteção de de dados dados. para esses processos que envolvem os dados pessoais, talvez mais sensíveis das pessoas. E alguns também nem tão sensíveis assim, dados pessoais em geral. Então, uma preocupação que é muito levantada pelos acadêmicos, em especial, é menos pela advocacia e mais Pela pelos academia, acadêmicos, mais entendi. pela academia. É no sentido de que o judiciário, quando utiliza, e da mesma forma a advocacia, eles Advocacia, falam o né? seguinte: os dois, quando utilizam inteligência artificial nas petições iniciais, ou então nas decisões, etc., eles acabam fornecendo os dados dos processos, os dados das partes, para essas empresas de inteligência artificial generativa. Então, por exemplo, você precisa analisar uma contestação, para você fazer uma réplica daquela contestação no seu caso. Para aquilo, você vai subir para o ChatGPT ou alguma outra IA generativa a contestação e a inicial daquele processo, que vai Sim, ter diversos dados pessoais. Vai ter o nome das partes, CPF, residência e outras qualificações ali que podem expor os dados pessoais. entendi. Quando você transfere aquilo para o ChatGPT pode. Põe na base de dado dele, né? É isso. Exatamente. E aí, dependendo da configuração que está lá nessa IA generativa, ela pode utilizar para o treinamento deles, né, do sistema. E aí, quando utiliza para o treinamento, realmente o seu dado pessoal foi compartilhado de forma indevida, Entendi. porque a parte não gostaria, o seu cliente, por exemplo, não gostaria que o dado dele, a princípio, fosse utilizado para treinar uma IA generativa que ele não sabe nem para onde foi o Claro, dado dele, o que claro, foi feito. claro. Então, mesma coisa no judiciário, se a gente estivesse utilizando, também os dados estariam sendo compartilhados. Então, o que que a gente, para fins de cuidado, o que que a gente recomenda que seja feito? Dentro do judiciário, mas que serve também para a advocacia. Se estiver utilizando um sistema de inteligência artificial particular, que são esses, ChatGPT, Gemini, Claude, etc., você tem que ver na configuração, quando você entra no sistema, se está escrito lá, permitir que os dados sejam utilizados para melhorar o modelo. Tá. Geralmente vem uma coisa assim, autorizo que os dados sejam utilizados para melhorar o modelo. Como regra, vem marcado, porque não existe almoço grátis, né? Você Claro, está utilizando aquela de ferramenta, graça. Nunca tem nada de ela graça, vai né? estar quando o serviço é de graça, o produto é Claro, você, sem né? dúvida. Ela está utilizando os seus dados para melhorar o desempenho daquela ferramenta. Então, se você desmarca essa opção na configuração, você não vai autorizar que aquela ferramenta utilize os dados que você está colocando ali para treinamento. Então, já fica uma segurança Segurança maior, melhor, né? sem dúvida. E no judiciário, a gente tem feito o seguinte: a resolução do CNJ, essa 615 que eu te falei, ela determina que preferencialmente sejam utilizados os sistemas que os tribunais estão adotando. Então, por exemplo, o meu tribunal tem a Apoia. Então, os servidores e magistrados devem preferencialmente utilizar a Usar, que é o Apoia. interno, porque não vai circular dado, né? Exatamente. A gente já tem os cuidados ali na formatação daquele sistema para não ter problema com evitar, né? Não ter, é difícil falar, mas para evitar problemas com proteção de dados. Se o seu tribunal não tiver, aí sim você poderia contratar uma particular, que são essas IA generativas quaisquer. Fora isso, a gente tem que utilizar o sistema que o tribunal Que é está o mais monitorando, adequado, né? né? Muito mais adequado. E na advocacia, para quem está utilizando, sempre tomar cuidado para verificar se na configuração daquela IA generativa que está utilizando, ela permite ou não a utilização daqueles dados para melhorar o modelo. Modelo. Porque se sem querer você deixar lá autorizado, de fato os dados do seu cliente estão sendo compartilhados. Muita gente fala o seguinte:
Ah, mas se você for ver, nossos dados já estão compartilhados com todo mundo. Muito provavelmente, mas a gente podendo tomar os cuidados, Claro. né, que estão Pois ao nosso parece alcance. lá ser o caso numa jurisprudência inventada, né? É isso, exatamente isso. Bem você ali, né? Não, é um caso, imagina que seja um caso sigiloso, entendeu? É, Eu pois vejo é. muito advogado que eu vejo assim, eh, os estagiários comentando que, às vezes, no escritório modelo, eles pegaram um caso assim, e aí, às vezes, por ignorância, a pessoa está com um caso sigiloso nas mãos, por ignorância em razão do uso da tecnologia, né? Ignorância tecnológica, digamos Claro. assim. Porque ninguém tem obrigação de saber essas coisas tecnológicas, não é do direito. A gente está nesse mundo Lógico, agora, né? lógico. É. Então é normal que a pessoa tenha uma ignorância, não é o problema da pessoa, É, essa é a avalanche que cada dia é uma chegou. novidade. A gente tá todo mundo patinando, né? Exato, e às vezes a pessoa está com um caso sigiloso em mãos e ela compartilha aquele caso com uma IA generativa. Olha o perigo disso, Pois é. porque aquele se você permitir que seja utilizado para o treinamento, sabe-se lá o que vai acontecer com aquele dado sigiloso. É isso aí, vai que depois aparece numa jurisprudência Jurisprudência lá. inventada, É né? isso. E ainda tem um alerta que a academia diz o seguinte: olha, ainda que você desmarque a configuração lá e não permita o treinamento pela inteligência artificial generativa, os dados ficariam, você utilizou, depois que você faz o logout do sistema, sumiria, né? Não seria utilizado para treinar o modelo. Mas uma parte da academia falou o seguinte: sim, mas quem garante que ela vai cumprir aquilo? Que ela não vai descumprir essa configuração e de toda forma vai pegar aquele dado para treinar. Mas aí eu sempre falo, bom, é um contrato, né, que a gente está fazendo ali com esses Pois é. sistemas. E eu estou cumprindo a minha parte, eu tenho a expectativa legítima de que ela Que vai o Sam cumprir. Altman tá cumprindo a dele, né? É, É. exatamente. Vamos Que a torcer Meta para está isso, né? cumprindo a É. dela e que a OpenAI está cumprindo a dela. É. Então, eu me fio nessa parte, assim, do cumprimento dos contratos, embora seja inexequível, de fato. Como é Exato. que eu vou saber se está É um cumprindo ou negócio, não? como é que a gente vai saber, né? Não tem transparência, é o É, que o mundo todo está discutindo agora é. nessas leis de inteligência artificial. A União Europeia está tentando trazer transparência para esses sistemas e o Brasil, no nosso projeto de lei de inteligência artificial, está tentando trazer transparência para esses sistemas. Como que funciona exatamente internamente isso? Quais dados são utilizados? Quais são os algoritmos? Como que é treinado? É isso que falta Exatamente. hoje É, mesmo. falta, é o que a gente sempre fala, abre o algoritmo. Tem Teve segredo histórias comercial. mil, não, eu lembro de umas, o Facebook veio ordem, forneça seu algoritmo, ele manda páginas e páginas e páginas de código, ninguém entende, é o mesmo que mandada, É você isso. não, né? Eu terminei agora, tem 2 semanas, o doutorado na USP em Inteligência Artificial e Propriedade Intelectual, que foi orientado pela professora doutora Silmara Quinelato, que trata bem de, né, especialista Isso, em propriedade, isso. trabalha e estuda propriedade Claro. intelectual há muitos anos. E aí, na pesquisa do doutorado, o argumento era exatamente esse que você trouxe. Tudo bem, a gente pede para eles compartilharem o código, fonte, né, daquele programa, é compartilhado páginas e páginas de diversas linhas de códigos que, primeiro, não dizem nada e, segundo, aquele programa, quando ele interage com os bilhões de dados de treinamento, fica incompreensível para o humano conseguir entender a lógica de funcionamento daquilo. Exatamente, é. Então, abrir o código-fonte não diz Não muita diz coisa, nada, né? não traz transparência. O Ou a que gente trabalha, como você diz, no controle ali da regulagem inicial, né? Talvez lá é na hora que dá o start, porque depois dessa sequência não há o controle, né? É na hora que dá o start, É. exatamente. Ou seja, você vê que você, ainda que não esteja dentro da parte de tecnologia, de TI, você consegue ter uma noção boa, né, de como ter uma regulação disso. Porque é exatamente isso que você falou, Leonardo. É no começo que a gente tem que controlar. A proposta que eu vim estudando, né, eu passei por Max Planck, que é um instituto da Alemanha que é muito focado em propriedade intelectual. E aí a proposta, diversos estudos que eles vão fazendo é isso. O sistema tem que ser criado, já configurado para permitir um monitoramento e uma auditoria, um controle desde o início. Não É. adianta depois que ele está funcionando você querer abrir o código-fonte Não para ver como consegue, funciona. é isso que eu falo. Eu já vi lá os dois fundadores da Google lá falando. Como é que me explica aí? Não, a gente já não sabe como isso aqui funciona há muito tempo, o mecanismo de busca. Imagina os mecanismos de AI super desenvolvidos. Tem, É. né? Então ou ajusta lá na partida, né? E a gente vai regulando. Enfim, vou te fazer uma última pergunta aqui, olhando tudo isso. Você é otimista com o futuro do uso da IA em judiciário e no mundo todo, já que você se debruçou sobre isso? Eu sou otimista. Eu espero que eu não seja surpreendida pela revolução das máquinas, né? Mas eu sou otimista. Eu acho que nós estamos, no Brasil, inclusive, né?
realistas com relação ao uso da inteligência artificial. Não, eu acho que é um tema desconhecido. E por ser desconhecido, a gente tem que evitar os extremos, que é, de um lado, achar que tudo que é relacionado à inteligência artificial é milagroso, é maravilhoso, é uma mágica, então que funciona muito bem, então vai substituir melhor o ser humano, porque existe essa falsa É, compreensão de uma substituição humana, de uma humanização da máquina que não corresponde à realidade. O próprio Max Planck, esse Instituto de Munique que eu passei, que trata muito dessa questão de inteligência artificial e propriedade intelectual, eles dizem que não existe nada dentro do sistema de inteligência artificial que seja comparável com a capacidade humana, pelo menos por hora. Eles uhum, estão aquém dos humanos. É possível você identificar a participação humana do início ao fim do funcionamento desses sistemas. tá. Então, não é mágica ali, é matemática, é instrução, é treinamento, é desenvolvimento humano por trás de cada passo que tem naqueles sistemas. Esses sistemas, eles não são neutros, eles são voltados para um objetivo que Certo. foi definido pelo ser Pelo humano. ser humano ali. Então, não tem nada que seja ali de milagroso ou de superior à capacidade humana. Ele é, na verdade, uma réplica de padrões humanos. Ele está Uhum, entregando o que o humano determinou que ele entregasse, às vezes com erro. Ele traz um resultado que é inesperado, sim. errado, Uhum. mas que não é nada que seja muito diferente do que o humano determinou que ele fizesse. Então, a gente tem que fugir desse extremo de humanizar a máquina. Por mais sofisticada que seja, e sejam surpreendentes os resultados, tem muito suor humano ali por trás e controle humano por trás daquilo. E o segundo extremo é você achar que tudo que vem da máquina é perigoso, é arriscado, não tem controle, viola a proteção de dados, o tratamento tem que ser mais rigoroso, né? Se tem inteligência artificial envolvida, então vamos colocar responsabilidade objetiva por todo e qualquer É resultado, claro, é né? complicado aí. É um extremo também que é um extremo é um argumento ad terrorem, digamos assim, né? Exato. Que causa um terror relacionado à inteligência artificial. O equilíbrio está no meio. Uma avaliação realista da inteligência artificial é que ela é atualmente uma ferramenta nas mãos humanas. Se a gente conseguir utilizar com responsabilidade, com ética, que é algo que é inerentemente humano, né? Nós somos éticos, nós somos responsáveis. A gente não tem como exigir que a máquina seja. A gente vai ter um bom resultado. Agora, se a gente quiser, de fato, delegar atribuições que são exclusivamente humanas, como análises subjetivas, análises fáticas, é claro que a gente vai estar utilizando errado essa ferramenta. É como se eu estivesse utilizando um microscópio para uma função totalmente errada. O que a máquina entrega, por exemplo, a inteligência artificial generativa, é um texto que é coerentemente muito bem escrito, que forma um sentido na linguagem natural, que é a linguagem humana, muito bem feito, e que serve para fazer análise de documentos, extrair informações, comparar, fazer tabelas, não é fazer análises subjetivas. Se a gente Exato. utilizar É. para isso, a gente está indo muito bem. E ela funciona muito bem, ela economiza muito esse esse tempo. Só para te dar um exemplo final, diversos secretarias hoje, né, cartórios que chama na Justiça Estadual e Sim, secretarias na secretário. Justiça Federal, vêm utilizando esses sistemas de inteligência artificial generativa para fazer aquela certidão de objeto e pé. Nossa, isso é até outra questão excelente, né? Não é? Ou seja, é um bom uso de uma ferramenta. Se a Claro. gente utilizar a IA como ferramenta, eu acho que a gente está num bom caminho. Eu sou otimista nesse sentido. Isso aí. Você, outro dia, só até para pegar esse gancho do uso como ferramenta, eu estava vendo dois especialistas em neurologia, enfim, e falando, mostrando que o uso indiscriminado desses instrumentos de inteligência artificial podia levar a uma maior incidência de casos de demência, Alzheimer, o quê? Porque você pararia de usar o seu intelecto. Mas aí a ponderação era justamente essa. Se você usar esse mecanismo para ser um preguiçoso, parar de pensar e fazer qualquer pergunta para ele, né? Qualquer coisa, você vai atrofiar seu cérebro. Por outro lado, para aquele que usa como uma ferramenta para estudos aprofundados, é o contrário. Ele vai fazer seu trabalho ser Hum. maior, na verdade, você vai evitar um problema degenerativo. Então, eles estavam fazendo essa ponderação e é mais ou menos como você colocou sempre a questão, como é que você usa isso aqui, né? É isso aí. Muito obrigado, viu, Carolina? Foi excelente aqui. Isso aqui a gente acho que tem que atualizar, ter uma conversa a cada mês, né? Porque vem o chat GPT XYZ, todo mundo se assusta e a gente tem novidade acontecendo, né? Muitíssimo obrigado, viu? Obrigada a você, Leonardo. Adorei nossa conversa. Maravilha, muito obrigado. Obrigado a todos.